Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos casos mais fascinantes e complexos da psiquiatria, a história de Sibyl. Mas olha, isso aqui não é só uma análise clínica não. É quase como uma história de detetive, uma investigação nos cantos mais escuros de uma mente fraturada. E a nossa lupa vai ser a psicanálise. Para começar, vamos sentir um pouco do que a Sibyl sentia. Essa frase é dela. É uma sensação que joga a gente direto na confusão, nessa experiência de quebra. E é o ponto de partida perfeito, né? A psicanálise olha para isso e pergunta: o que foi que quebrou aqui? E mais importante, por que a mente sentiu que precisava se estilhaçar? Essa é a grande questão que vai guiar a gente. Porque a história da Sibyl não é sobre loucura, mas sim sobre um mecanismo de sobrevivência levado a um extremo inimaginável. A psicanálise, então, nos dá uma lente para entender essa fratura não como um defeito, mas como uma defesa desesperada. Então vamos lá. Todo bom mistério começa com um enigma, certo? E o da Sibyl é de arrepiar. A experiência do tempo perdido. Tenta imaginar o pânico. Num momento você está num lugar fazendo suas coisas. No outro, puf, aparece em outra cidade, no meio de uma nevasca, sem nem saber como chegou ali. Esse é o problema concreto da Sibyl, um mistério que precisa de uma solução urgente. Olha só esse buraco na consciência dela. 5 dias inteiros que simplesmente sumiram. A pergunta óbvia é: para onde foi esse tempo? E é aí que a psicanálise traz uma resposta intrigante. As memórias não foram apagadas, elas foram guardadas em outro lugar. E é aqui que entra em cena nossa detetive, a doutora Cornélia Wilbur. A ferramenta de investigação dela não é uma lupa, é a própria teoria psicanalítica, feita sob medida para explorar esses territórios escondidos da mente. A psicanálise funciona com a ideia de que a nossa mente tem camadas, tipo um iceberg. O que a gente vê, a pontinha, é o consciente, mas a maior parte, a que está submersa, é o inconsciente. Se as memórias dos 5 dias não estavam na superfície, a doutora Wilbur logo suspeitou. Elas foram empurradas lá para baixo, para o inconsciente, como uma forma de proteção. E o nome técnico para essa manobra é dissociação. E atenção, isso não é um simples esquecimento, é um desligamento ativo. É a mente apertando um botão de emergência quando a realidade fica insuportável demais. É a mente se partindo para se salvar. A investigação da doutora Wilbur, então, leva a uma descoberta assim, de cair o queixo. Ela começa a perceber que não está conversando com uma única pessoa. Dentro da Sibyl, existem outras. E o mais impressionante é que essas personalidades não são aleatórias. Cada uma é como um fragmento especializado da mente da Sibyl. A Peggy Lou, por exemplo, carregava toda a raiva que a Sibyl não podia expressar. A Vicky tinha toda a sofisticação e a consciência que faltavam a Sibyl. Cada uma delas era uma testemunha de uma parte específica da vida e do trauma. E aqui está a grande sacada da Dra. Wilbur. Ela não trata as personalidades como uma doença a ser eliminada. Pelo contrário, elas as enxerga como guias. Elas são as guardiãs das memórias perdidas, as chaves que vão abrir a porta para o mistério original. E ao seguir as pistas deixadas por cada personalidade, a doutora Wilbur finalmente chega à cena do crime. A infância de Sibyl. A realidade da qual a mente da Sibyl precisou escapar era um verdadeiro pesadelo. A análise foi revelando abusos horríveis e constantes infligidos pela própria mãe, enquanto o pai simplesmente assistia a tudo passivamente. A dissociação não foi uma escolha, entende? Foi a única saída. Cada personalidade foi criada para aguentar um tipo específico de dor que uma criança sozinha jamais suportaria. E aqui está o ponto central da explicação psicanalítica. A multiplicidade de personalidades não era o problema, era a solução. Uma solução engenhosa e desesperada de uma mente infantil para conseguir sobreviver ao que era insuportável. Bom, se a detetive já entendeu o crime, o próximo passo é a resolução do caso. E para Sibyl, isso significava uma jornada longa e muito difícil para juntar todos os seus fragmentos de volta. E a Dra. Wilbur seguia um processo muito metódico, mas ao mesmo tempo muito humano. Ela tratou cada personalidade com respeito, como um indivíduo. Depois, analisou a função de cada uma e ajudou cada parte a processar o trauma que carregava. E só então, bem devagar, elas as guiou para uma fusão, para que a Sibyl pudesse finalmente ser dona de todas as partes da sua história. E depois de anos e anos de um trabalho intenso, o mistério psicológico finalmente é resolvido. O resultado? Uma consciência unificada. 11 anos. Pensa nesse número.
não é só tempo, representa uma jornada imensa de dor, de descoberta e, finalmente, de cura. Mostra não só a profundidade do trauma, mas também a incrível capacidade de recuperação que a mente humana tem. E aqui, a gente tem a conclusão na voz da própria Síbil. Agora as partes estão juntas. O mundo parece um todo. É uma frase tão simples, mas tão poderosa. Aquela sensação de vidro quebrado do início foi embora. No lugar, veio a paz de se sentir inteira. O resultado final dessa análise não foi só teórico, foi prático, transformador. Pela primeira vez, a Síbil pode viver sem aqueles abismos de tempo perdido, sem aquela guerra interna. Pôde ter uma vida que era finalmente dela por inteiro. E a gente termina com essa reflexão. O caso da Síbil, claro, é um extremo, mas ele ilumina essa capacidade extraordinária e universal que a mente humana tem de se preservar. E nos faz pensar, até onde a nossa própria consciência se dobra para nos proteger da realidade do dia a dia.